Oi, gente! Depois do sucesso com o nosso risoto, eu fui chantageada porque descobriram os meus dotes culinários, tanto para comida de sal como de doce. Estou aqui na casa da Estilo Home e eu vou fazer o contrário. Eu que vou hoje cozinhar para eles, vou preparar uma cheesecake de frutas vermelhas e, aproveitando, como nós estamos na cozinha desse espaço, eu vou mostrar um pouco dos utensílios que eles têm para vender, que são opções para vocês terem em casa e também para presentear. Mas espera lá, eu vou mostrar depois com calma para vocês as linhas que eles trabalham. Agora eu vou mostrar um pouco dos nossos ingredientes, como a gente vai fazer essa cheesecake. E é isso, só vai! Então vamos lá, gente! Para a gente fazer essa cheesecake, nós vamos precisar de cream cheese. Depois no final eu vou colocar a receitinha, que eu acho que vai ficar mais fácil. E aí, diferente do nosso risoto, a gente realmente precisa de uma receita, porque doce a gente precisa seguir. Então a gente tem o nosso cheesecake, a bolacha, que vai ser a nossa base. Temos açúcar refinado, farinha de trigo, ovos. Eu preparei uma geleia de frutas vermelhas, morango pra gente decorar. A gente tem manteiga e essência de baunilha. Então agora, o que a gente vai começar? Eu já deixei nosso forno aquecendo. Vou colocar aqui a nossa bolacha. A gente pode usar tanto o liquidificador, caso você não tenha um mixer ou um outro aparelho que consiga fazer isso. Vamos pegar a nossa manteiga. E aí agora a gente vai colocar no liquidificador e vamos triturar. A gente tem que fazer do jeito que der certo, tá, gente? Lá em casa, o liquidificador nós vamos ter que balançar. Então, gente, depois que eu bati, né, toda a bolacha com a manteiga, ele vai virar uma farofa. E aí, já tirei o nosso liquidificador daqui pra gente pôr a forma. E agora a gente vai colocar essa farofa aqui. E aí, gente, olha só, eu tô usando uma forma redonda, que o fundo dela é removível. E eu não vou untar porque a gente já tem manteiga na nossa farofa. E aí eu vou colocando aqui embaixo, pressionando, para ele formar um fundo. E assim, se ficar uns pedacinhos de bolacha que não virou farofa, tá tudo certo. Depois ele vai ficar mais crocante. Eu deixei o forno já aquecendo justamente para a gente colocar nossa farofa para assar um pouquinho. A gente vai colocar um pouco lá para assar e depois a gente retira. Não pode deixar muito tempo porque ela vai voltar pro forno com a massa em cima. Agora é só para ela pré-assar. Então, gente, aqui ficou a nossa massa, né? Mexi ela bastante aqui para ela ficar grudadinha no fundo e agora eu vou colocar no forno. Lembrando que nosso forno já tá ligado, né? Tava pré-aquecendo. Eu vou deixar ele aqui só um pouquinho. Então, gente, agora nossa base tá lá no forno, vai ficar lá em torno mais ou menos de uns 5 minutos, depende da temperatura do seu forno. Lembra, ela não pode assar demais, ela tem que só pré-assar para depois jogar a massa e aí ela volta pro forno. Senão, a hora que ela voltar pro forno, que ela vai ficar ali em torno de uns 40, 50 minutos, aí ela vai queimar embaixo. Agora, a gente vai pegar uma batedeira. Eu vou pegar o nosso cream cheese, colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui, vou ligar. E aí você vai batendo e vai vendo que ele vai soltando e vai ficando... não vai ficando tão firme quanto ele vem. Vou colocar uma velocidade aqui um pouquinho mais rápida. E aí agora funciona o seguinte. A gente vai pegar o açúcar, a gente pegou o açúcar refinado. E aí eu vou só diminuir um pouquinho e a gente vai colocando aos poucos esse açúcar. Não precisa colocar tudo de uma vez. E aí vocês vão ver que ele já vai ficando bem mais cremoso e um pouco mais mole. Aí a gente tem farinha de trigo. A gente vai pegar essa farinha de trigo, vai jogar aqui também aos poucos. Vai pouquinho farinha de trigo, gente. Os nossos ovos, a gente vai usar 3. Como a gente não sabe como que eles estão, o ideal é a gente ir quebrando um por vez
e vai jogando ali. E aí a essência de baunilha é a gosto, então ele dá um saborzinho, você coloca a quantidade que você quiser, às vezes uma colher, quem gosta mais de sentir o sabor pode colocar um pouco mais. Aqui eu vou diminuir um pouco a velocidade, só para a hora que eu colocar a nossa essência de baunilha num quê. Eu tiro o excesso aqui, né? E aí também, se você quiser, você pode pegar uma colher, dar uma mexida, porque às vezes fica um pouco de cream cheese lá embaixo. E aí depois você só bate mais um pouquinho e aí ele finalizou. Tá vendo que ele já tá bem cremoso? Então a gente tá com nossa massa pronta. A gente só vai aguardar um pouquinho a bolacha ali assar. E aí a gente já pode colocar. E é isso. Vai colocar no forno, a gente vai deixar em torno de uns 40, 50 minutos. Quando tiver mais ou menos pronto, eu vou mostrar pra vocês como que ele tem que ficar. Ele vai criar tipo uma camadinha por cima, mas por dentro ele vai ficar cremoso. E aí depois que a gente colocar, tirar do forno, a gente coloca a nossa geleia. Você pode escolher a geleia a gosto, né? Eu tô fazendo agora de frutas vermelhas. E depois a gente só decora com morango. Mas aí eu vou mostrando pra vocês quando ficar pronto. Então, gente, o que eu fiz? Tirei lá a nossa base do forno. Agora eu tô colocando aqui o nosso creme, né? Vou dar só uma alinhada aqui. E aí vou voltar lá pro nosso forno. Lembrando que agora a gente tem que colocar numa temperatura um pouco mais baixa para ele cozinhando bem devagar. Então, como combinado, agora eu vou chamar a Cíntia para ela apresentar um pouco pra gente das marcas que eles trabalham e da diversidade de opções que tem aqui para poder presentear e até mesmo para sua casa. Cíntia, vem cá conversar com a gente um pouquinho. Oi. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom te ter aqui na nossa loja. Prazer é fazendo meu. Essa receita deliciosa que tô louca pra provar. Explorar um pouco, né? Gente, ela que me chantageou, tá bom? Só pra deixar claro. Então, Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho das marcas que vocês trabalham e da quantidade de opções que a gente tem para poder presentear, né? Na hora de dar presente é sempre uma dúvida. Com certeza. Bom, Andressa, agora na nossa loja a gente tem novos departamentos, né? A gente tem um departamento de mesa posta, cama, mesa e banho. Então, opções para presentear a gente tem várias. Temos a linha de panelas da Le Creuset, que é um presentão. Sonho, né, gente? KitchenAid, que é a nossa batedeira, né? É uma marca, eu falo que é a Ferrari das batedeiras. Você, como uma cozinheira que faz doce, você sabe o quanto realmente, né? É diferente mesmo, gente. É diferente. Mas para presentear a gente tem, nossa, tem tanta opção legal, Andressa. A gente até separou algumas peças para você montar uma mesa pra gente. A gente ia montar como se a gente estivesse servindo, né, uma mesa de chá da tarde. Isso. Com a nossa sobremesa. A gente tem opções em pratos, aparelho de jantar, talheres, os jogos de taças. No departamento de cama, mesa e banho, marcas como Trussard, Artelacê, aí a gente tem os jogos de cama. A gente tem também a nossa linha de eletro, você tá aqui cozinhando, né? A nossa cozinha da Eletromec. Nossa, né? Então a gente tem... Muito bom o forno, viu, gente? Por sinal, quase queimei a bolacha. Ele é rápido. Então a gente tem a linha da Tramontina, Eletromec Frank, que você pode estar presenteando como eletro, né? Micro-ondas, forno. Andressa, a nossa loja agora, o que não falta é opção. Verdade, gente. Eu andei aqui um pouquinho antes, consegui observar, a gente consegue atender, assim, ó, todo estilo, gosto que a pessoa tiver. A gente tem preços para presentear de todos os valores. Então, para quem vai fazer lista de casamento, a gente tem a opção das noivas estarem deixando a sua lista de casamento na loja. Para quem quer presentear aniversário, Dia das Mães, Natal, final do ano, temos todas as opções para presentear.
Então, gente, a gente escolheu algumas opções aqui de mesa posta. Eu optei por pegar um prato que tem um formato mais orgânico. As cores, como é um chá da tarde e eu queria uma coisa assim mais com frescor, eu escolhi esse prato aqui de sobremesa de limão siciliano. Coloquei guardanapo, mostarda, que ele tá um tom acima do limão aqui do prato. E aí todos os nossos talheres eu escolhi para esse tom do dourado. Então o porta-guardanapo eu também puxei para ele, que eu acho que formou a mesa, Isso. né? O nosso suplá, né, ficou uma coisa assim No ratão, mais... que já traz ainda um pouco mais pro natural. Uhum. E aí as nossas taças a gente colocou uma taça de champanhe e uma taça de água, porque nosso chá é diferente. A gente serve um espumante, né? Não tem nada de chá, nem de café não, mas se quiser tem também. Então a gente escolheu uma taça aqui que ela tem um filete de dourado, né? Pra já puxar para os nossos talheres. E a taça de água já para esse tom mais do mostarda, combinando com tudo. Então eu acho que ficou bem harmônico. Escolhemos uma bandeja aqui para servir a nossa cheesecake, então quando a gente colocar, vocês vão ver o contraste que vai dar das frutas vermelhas, né? E saindo do óbvio, né, Andressa? Exatamente. A gente escolheu uma peça, que é uma bandeja em pedra natural. Poderia ser, geralmente a gente usa, né, para colocar os copos. Ou até mesmo um petisco, isso, né? E aqui a Andressa vai usar para servir uma sobremesa. Então, utilizando de uma forma diferente. Uhum. Então é isso, gente. Agora a gente vai montar a mesa aqui, vocês vão ver um pouquinho dessa montagem. E espero que vocês gostem. Gente, chegou o mais barulhento dessa loja e eu tenho que chamar, né? A gente não pode montar uma mesa sem você, sem dar seu toque, não é mesmo? Não, eu vou tentar, chegar no padrão dessa pessoa. Ah, tá bom. Além de uma arquiteta maravilhosa, agora pôs os dotes culinários à prova e nós vamos provar esse cheesecake. Eu vou dar um toquezinho nessa mesa aqui pra gente terminar de compor essa maravilha. Então, vamos, né? Gente, a cheesecake ficou pronta. Foi mais ou menos em torno de 1 hora, 1h20. Isso aí vai depender do forno que vocês vão utilizar. Como eu precisava que fosse um pouco mais rápido, eu tirei a cheesecake e já coloquei aqui dentro dessa geladeira, nessa parte do freezer, que ele tem uma função que gela mais rápido. Aí deixei lá em torno de uns 20 minutos, retirei e aí desenformei, tirei o fundo removível e coloquei aqui na nossa bandeja. Agora a gente vai colocar a nossa geleia sem dó. Bota tudo. E aí você pode colocar a decoração que você quiser. Como eu tô fazendo aqui de frutas vermelhas, eu vou usar morango. E gente, ó, uma coisa. Às vezes, em outros lugares você vai encontrar uma cheesecake um pouco mais alta. Eu particularmente gosto da cheesecake mais baixa. Não gosto dela altona. Se você gostar da sua cheesecake mais alta, você usa uma forma um pouco menor, porque aí ela vai ficar mais alta, ou dobra a receita, seria isso. Então aqui eu já espalhei toda a nossa geleia. Não tenha miséria com geleia, porque isso faz toda a diferença. E agora eu vou colocar os nossos morangos. E outra coisa, eu gosto de deixar com um cabinho verde, porque eu acho que dá um charme. Olha só, eu vou colocar aqui pra vocês verem o contraste. Então aqui tá a nossa cheesecake de morango. Coloquei uns morangos aqui para decorar, fica a sua criatividade. E espero que vocês tenham gostado. E aí a gente faz o quê? Terminou de decorar, coloca na geladeira, deixa ali por volta de 1 hora.
depois retira e aí serve para seus convidados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais experiências. E é isso, vamos comer!